Vamos começar o estudo. Eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai acompanhar pelos slides. Bom, o tema do estudo de hoje é esse que está na tela. E a ideia desse estudo em si é que nós já vínhamos estudando, lendo um artigo da Constituição Cristã que falava sobre diferentes grupos, nos Estados Unidos que tentaram ou emendar a Constituição americana ou interpretá-la de forma diferente, de forma a defender as suas teses de unir o Estado à religião. E esses grupos, eles tiveram um princípio muito parecido de que cada um deles estava sendo ameaçado por diferentes grupos, Ou seja, podia ser católicos, pensadores livres, comunistas. Não importasse esses grupos, os grupos inimigos, havia uma ameaça contra esses grupos religiosos e como na crença deles, por os Estados Unidos ser a terra gloriosa, por ela ser uma nação cristã, com uma constituição que deveria demonstrar isso, se esses grupos estavam atacando as lideranças religiosas, lideranças protestantes, então eles estavam atacando o próprio país. E se estava atacando o próprio país, estava atacando a Constituição, e eles não deveriam ser chamados de americanos. Então, esse é o teor da defesa dessas lideranças protestantes, de que, como a nação era cristã, todo o ataque às igrejas protestantes era um ataque à própria nação. Então, não devia vigorar. Eles deveriam ser expulsos dos Estados Unidos, ser expulsos do convívio social, porque eram um ataque mortal a uma nação cristã. Então, aqui, a interferência religiosa no Estado Democrático de Direito vai ser um avanço que a gente vai ter a partir desse documento dos Estados Unidos, mas em solo brasileiro. Porque nós, como brasileiros, a gente sempre tem o argumento de que o Brasil é algo diferente, que a gente tem coisas diferentes aqui no Brasil. Mas não é bem assim, porque o Estado é o mesmo. Inclusive, nos momentos atuais, há uma grande semelhança de todos os estados autoritários no mundo inteiro. Então, a interferência religiosa, a tese que eu pretendo trazer com esse estudo é de que sempre que há uma interferência religiosa, sempre que há uma tentativa de união entre igreja e Estado, o primeiro a ser influenciado, o primeiro aspecto social a ser influenciado, a ser afetado, é o Estado Democrático de Direito, que é um Estado democrático, ou seja, de domínio do povo, mas que também tem a limitação por meio das regras. Então, uma Constituição limita aquilo que o governante pode fazer e o povo dita quais são as regras, quais governantes sobem ao poder e o que eles podem fazer. Para iniciar o texto, a gente vai ler uma passagem do Grande Conflito, que foi lida numa das últimas campais, na campal da França, especificamente, em que a Tess explica um pouco sobre como seria essa união final entre a igreja protestante e católica, porque hoje em dia é muito difícil a gente ver isso, porque os protestantes, eles odeiam praticamente os católicos, eles sempre falam sobre os católicos como a besta, sobre os ídolos, a adoração aos ídolos, mas nós sabemos, por meio da Bíblia, Espírito de Profecia, que haverá uma união, uma união global dos poderes, dos poderes do Estado e da religião unidos contra o povo de Deus. Então o texto diz assim: os chifres, que nós sabemos que é o republicanismo, a liberdade religiosa, são as duas bases dos Estados Unidos, diz assim, que os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação a ser representada. Então, os Estados Unidos foram fundados com meios libertários, de que os cidadãos teriam liberdades, principalmente a liberdade religiosa, e seriam uma democracia, uma república. Só que essas bases que trazem o cordeiro apresentam uma contradição com a voz do dragão, que mostra um autoritarismo, uma diferença
daqueles princípios em que a nação foi fundada. A fala da nação, aqui uma explicação sobre o que seria esse autoritarismo, o que diferia dos princípios, o que iria diferenciar dos princípios. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Então, a gente tem leis e tribunais aqui. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar como dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância, olha, um principal antônimo, né? Um principal inimigo dos direitos humanos, a intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. E a declaração de cabeça de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, indica que a autoridade dessa nação deve ser exercida, impondo ela alguma observância, que constituirá ato de homenagem ao papado. Então, no que existe essa homenagem? Em termos mais literais, um dos primeiros grupos que nós vamos estudar pedia leis dominicais para o governo. Então, pedia a implementação de leis dominicais para que a guarda do domingo fosse respeitada em solo americano por meio de leis do Estado. Isso é uma semelhança muito grande ao papado, né, a Igreja Católica. Mas em lato sensu, né, numa maior extensão, essa homenagem representa que o mesmo espírito que o papado representou quando ele teve o principal domínio, né, dos 1260 anos, quando ele teve o principal domínio sobre a terra, os protestantes tentam implementar essa mesma autoridade. Então, estudando esses grupos, nós vamos entender que o autoritarismo que a gente teve na Idade Média é muito parecido e é muito semelhante das ideias que estão sendo implementadas pelos grupos protestantes em diferentes países. Mas o foco aqui, nesse primeiro dia que nós teremos de estudo, né, que vai ser complementado com a parte do Brasil na segunda sexta-feira, é os Estados Unidos. Então, essa primeira sexta-feira nós vamos focar nos Estados Unidos. Bom, aqui, né, essa linha desenhada explica um pouco sobre qual vai ser o andamento, né, qual que é o andamento histórico disso. Nós temos o primeiro e segundo grandes despertamento dos protestantes nos Estados Unidos, né, aqueles imigrantes que vieram, e aí tiveram 2 grandes despertamentos, né. A principal questão desses despertamentos é a separação entre os conservadores e os liberais dentro das igrejas. E nesse segundo despertamento, nós temos o movimento milerita. O movimento milerita faz parte desse despertamento. Então, a gente pode entender um pouco como funciona isso, né? As novas doutrinas que foram aprendidas, né? Essa diferenciação daquele estado que havia antes, aquele estado conservador. Mas, como a gente pode ver, existem 3 linhas, né? 3 movimentos protestantes que tentaram emendar ou interpretar a Constituição. O primeiro grupo, indo de 1863 a 1900, eles tentaram emendar a Constituição, colocaram a emenda na Constituição de que era uma Constituição cristã. E a fundamentação para esse impulso, né, que eles tiveram junto do governo americano foi que eles se sentiam ameaçados pelos católicos, judeus, os adventistas e os pensadores livres. Porque uma das principais emendas que eles tentaram implementar era a emenda do domingo, da guarda do domingo, que a guarda do domingo fosse obrigatória para toda a nação. E os católicos se opunham porque eles estavam perdendo hegemonia, né? Eles perdiam domínio para os protestantes, que estavam crescendo muito mais que os católicos, os judeus porque guardam o sábado, os adventistas porque guardam o sábado, e os pensadores livres porque eles já viam essa ameaça à democracia, ameaça à liberdade, que representava uma religião se unindo ao Estado. Bom, outro grupo segue os mesmos princípios, mas aqui a gente vai ter uma emenda escolar, emenda do culto obrigatório nas escolas, e a ameaça é representada pelos comunistas, pelo Conselho Nacional das Igrejas, as igrejas protestantes que não concordaram com essa emenda, e a Suprema Corte, né? Os tribunais americanos o Supremo Tribunal Americano que não concordou com isso. Isso vai do final da década de 40 ao final da década de 50. E o movimento que nós temos hoje, né, a maioria moral, que a gente estudou em vários outros estudos, começando em 1979, com o governo Reagan, né, eles não tentam emendar a Constituição, mas interpretar de forma que
as pessoas acreditem que a Constituição tem uma origem cristã. Então, por isso, ela tem que defender os grupos religiosos e se você é americano, você tem que ser protestante. Protestante de acordo com essas igrejas que dominam. E a principal ameaça são os pretos, imigrantes, as mulheres, as comunidades LGBT e os socialistas, que são as principais ameaças a esses grupos. Porque esses grupos, eles representam o secularismo, tudo aquilo que não é religioso, tudo aquilo que representa o mundo, né? Tudo aquilo que representa estar longe de Deus, na crença deles. Bom, então, aqui, isso eu já falei um pouco, né, de que todos os grupos, né, todos esses movimentos tiveram a mesma estrutura. Havia uma ameaça, essa ameaça era considerada como se fosse uma ameaça à própria nação, à própria América, porque, segundo eles, as crenças deles representavam as crenças da América, as crenças sobre as quais o país foi fundado. E, a partir disso, para que essa ameaça cessasse, eles tinham exigências constitucionais, porque a Constituição define como a nação é regida, como a nação tem o seu andamento. Então, se fosse cravado na Constituição de que a Constituição era cristã, esses grupos que se contrapunham, né, esses grupos que ameaçavam os protestantes, seriam eliminados, porque eles estariam indo de encontro, né, contrariamente às leis do Estado. Uma das teses que é colocada que ajuda o escritor, né, do documento A Constituição Cristã é essa questão da ameaça de grupo considerado como uma ameaça nacional, né? Então, o nacionalismo levado a esse extremismo religioso. E aqui nós temos um livro, né, Who Counts as an American, da Elizabeth Thies Morse, né, Quem Vale como Americano, em que, na tese que a Thies Morse defende, ela desenvolve a tese de forma clara e sucinta para argumentar que, em geral, a identidade nacional é negativa, levando a uma sensação de limites rígidos e exclusivos do grupo, que colocam restrições à assistência do governo àqueles que se encontram fora das fronteiras internas traçadas subjetivamente. Então, qual que é o significado disso? De que a partir do momento que você, como um grupo, e aqui o grupo que ela estuda é os grupos religiosos, né, os protestantes, que são nativos, né, originários dos Estados Unidos, não são imigrantes, são brancos, ou seja, não são pretos, não são pardos, não são indígenas, e são cristãos, ou seja, não são católicos, não são humanistas, não são de nenhuma outra religião, são cristãos e principalmente protestantes, né? A principal origem é calvinista, né, desse protestantismo. Então, se você se considera um representante da nação, de acordo com esse grupo, todos que diferem das suas características são excluídos, são uma ameaça à sua própria condição de ser. Então, eles devem ser punidos, né? Devem ser excluídos do convívio social. E aqui há uma consequência muito interessante de que eles colocam restrições assistentes do governo. Então, eles tentando levar essas crenças ao governo, o governo acaba pensando da mesma forma e excluindo também da mesma forma esses grupos que são minoritários. Uma outra tese que é carregada por trás, né, desse artigo, do artigo da Constituição Cristã, é a questão do poder constituinte. E o principal escritor, né, que produziu acerca desse tema é o Emmanuel Sieyès, né? Emmanuel Sieyès escreveu o que é o Terceiro Estado, e ele era um contemporâneo da Revolução Francesa, né, de 1789. E ele participou de todos aqueles movimentos sociais e o principal princípio, né, da Revolução Francesa foi de destruição do Estado absolutista, né, do Estado monárquico. E o poder constituinte é representado pela nação. O poder constituinte é a vontade soberana de um povo, tendo organizadas as suas diretrizes políticas e sociais. Então, o que é isso? Se é o povo que coordena as diretrizes políticas, porque as diretrizes políticas, né, as medidas políticas, as leis, são voltadas para o povo. E se são voltadas para o povo, elas são coordenadas de acordo com o povo. Então, é a própria vontade do povo que implementa a Constituição. Então, a Constituição, as leis de um país não podem ser direcionadas a um grupo específico. E no caso da França, era a monarquia e os nobres.
Então, esses grupos deveriam sair do poder para que a Constituição, para que as leis representassem a França como um todo, representassem os diferentes grupos sociais. E é isso que defende esse livro aqui do Emmanuel Sieyès. E fala sobre a soberania popular, expressando suas vontades através de seus representantes. E essa questão de expressar suas vontades através de seus representantes é justamente a tentativa desses grupos, né? O que esses grupos tentaram, né? Esses grupos protestantes tentaram nesses diferentes trechos da história, que eles tentaram levar as suas características, né? As suas crenças aos representantes políticos, para que isso fosse levado à Constituição e eles fossem defendidos de todos os inimigos. Um trecho interessante que fala aqui: se o poder constituinte é a expressão da vontade política da nação, não pode ser entendida sem a referência aos valores éticos, religiosos e culturais que informam essa mesma nação e que motivam as suas ações. Então, o poder constituinte carrega princípios religiosos e culturais. É tudo aquilo que é defendido por esses grupos. Quem tenta romper com a ordem constitucional para instaurar outra e não obtém a adesão dos cidadãos, não exerce poder constituinte originário, mas age como rebelde criminoso. Então, se uma pessoa tentasse implementar princípios que não fossem representados pela nação, ele seria apenas um rebelde criminoso, ele não seria um revolucionário. Ele não conseguiria implementar uma Constituição nova, porque aquela Constituição não representa aquele povo. E aqui cabe um comentário, né, que começando aqui na Associação Nacional de Reforma, que foi aquele primeiro grupo de 1863 1900, o princípio que eles carregam é errado porque a gente tem o conhecimento disso, a gente tem o conhecimento espiritual disso, de que sempre que houve uma união entre igreja e Estado, coisas horríveis aconteceram. E essa união é o que representa a união satânica que ocorrerá no fim do mundo. Mas se a gente for olhar de uma forma social, se a gente for olhar de uma forma política, não há qualquer crítica que você faça a essa tese que eles levantaram. Porque, de acordo com o poder constituinte, a Constituição tem que ser uma representação mesmo desses grupos. E se esses grupos são a maioria dos Estados Unidos, a Constituição tem que representar esses grupos. Só que esse argumento, né, também é um argumento que tem muitas falhas. Porque, por mais que a nação deva representar a sua maioria, nós temos as minorias que devem ser defendidas. Né? Os direitos humanos ditam sobre isso. Né? Sobre uma ótica dos direitos humanos, da igualdade, da liberdade, aí sim você consegue criticar a tese desses grupos. Mas então, a ameaça, eu já citei, né, que a ameaça desses grupos eram os católicos, judeus, adventistas e livres pensadores, né, vistos como imigrantes, né, porque eles vinham de fora, vinham com ideias de fora. Então, se eles vinham com ideias diferentes daquelas ideias tradicionais, eles eram imigrantes, ou seja, não eram nativos, vão fazer um par dos Estados Unidos. Eles defendiam que o protestantismo era uma parte essencial do americano, e se o protestantismo estava sendo desafiado, a identidade do americano estava sendo desafiada. Então, esses partidários da concepção cristã da América reconheceram a necessidade de desenvolver um argumento para que ela permanecesse assim, para que a América permanecesse cristã, protestante, porque ela vinha sendo ameaçada. Uma das principais estratégias que eles tiveram nessa época foi a manipulação da história. E isso nos diz muito, né? Porque a gente tem vários estudos sobre meios de informação, a gente entende o quanto as mídias estão representando dois grupos, né? Que a gente sempre estudou sobre a questão da segunda mensagem angélica, que separaria os grupos. Então a gente vê isso, que são dois tipos de midiáticos diferentes, um conservador e outro progressista. E a gente entende, compreende o quão perigoso é isso, como as informações influenciam a mente do indivíduo e como isso o separa, né? Separa esses indivíduos influenciados da luz, né? Da verdadeira palavra de Deus. Nessa época, eles tentaram emendar a Constituição, mas eles falharam. Né? Então, embora tendo sido introduzida no Congresso repetidas vezes, nunca saiu de uma comissão da Câmara ou do Senado. Ou seja, eles não tiveram sucesso nessas tentativas, né? Por mais que eles tentassem de diversas formas. E aqui eu trouxe uma citação do A.T. Jones, né? Um dos nossos precursores, né? Um dos nossos pioneiros adventistas, em que
durante uma assembleia em que eles tentaram essa emenda, e principalmente a emenda do domingo, né, que eles tentaram que essa emenda fosse aprovada, A.T. Jones compareceu a essa assembleia legislativa, e defendeu a liberdade religiosa de acordo com esse argumento. É para o bem da sociedade que todos sejam cristãos, mas não é da responsabilidade do Estado fazer com que as pessoas se tornem cristãs. Se o Estado assumisse essa incumbência, isso certamente não seria um benefício para a sociedade. Nunca foi e nunca poderá ser. Se o Estado buscasse, né, se o Estado buscasse implementar isso, colocar isso de cima para baixo, né, de goela abaixo, como a gente diz, jamais isso seria um benefício para a sociedade. Por mais que os princípios cristãos sejam bons princípios, sempre que um Estado se parte de boas intenções, né, coisas horríveis acontecem, porque é um autoritarismo, você implementar uma fé em uma pessoa que não acredita das mesmas coisas. Isso vai tudo contra ao que a gente entende como democracia. Então, por mais que né, a emenda de colocar Cristo, né, de colocar Deus na Constituição, de colocar que a Constituição estava sendo regida por Deus, por mais que isso tenha falhado, bem como a emenda do domingo, em 1892, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou os Estados Unidos como uma nação cristã. E o que aconteceu nisso? A Suprema Corte, ela se valeu de várias teses históricas, igual eu citei antes, em que a história americana real foi totalmente corrompida. Os precursores da Constituição, que o principal escritor da Constituição foi um dos patriarcas que foi... Me fugiu o nome agora. Enfim, um dos principais escritores da Constituição, ele era extremamente progressista, né? Extremamente libertário. E todos aqueles pioneiros que escreveram a Constituição, Thomas Jefferson, acabei de lembrar, Thomas Jefferson. Então, Jefferson, quando ele escreveu a Constituição, a maior parte da Constituição foi escrita pelo Jefferson. E até o fim da vida, ele carregava princípios progressistas, de que o Estado deveria se separar da religião, de que a democracia deveria ser o principal princípio, né, um dos principais bases dos Estados Unidos. E a Suprema Corte, ela corrompeu essa história, dizendo que esses pioneiros, esses patriarcas, eles eram cristãos, e eles escreveram a Constituição de forma que ela devia ser cristã. Então, os argumentos da Suprema Corte foi uma desinformação, foi uma teoria da conspiração, como a gente estuda hoje em dia. Mas qual foi o caso? O caso, né, que de 1892 foi de acordo com a Lei de Imigração Federal, em que houve uma proibição de contratos de trabalho que incentive a imigração. E foi uma interpretação à luz da cristandade da nação. Então, o que foi o caso? Havia a Lei de Imigração Federal, em que havia uma proibição de contratos de pessoas de fora. Então, por exemplo, havia uma empresa que produzia livros para as escolas municipais. Ela não poderia contratar editores de outras nações. Por quê? Porque se a gente interpretar de acordo com a luz, né, de acordo com a cristianidade da nação, todas essas pessoas responsáveis por tarefas do Estado deveriam ser cristãs. Porque se você coloca uma pessoa que não é cristã, os princípios, as bases do Estado estão sendo ameaçadas. E aqui houve um pronunciamento do The American Sentinel, que foi uma revista adventista da época, que diz assim, que foi outra decisão de Dred Scott, decretando efetivamente que os incrédulos na religião cristã não têm nenhum direito que os crentes sejam obrigados a respeitar. Né? Foi uma opinião deles, né? De que quando você coloca de que a nação é cristã, então todas aquelas outras pessoas, elas não têm nenhum direito na nação. E o que foi o Dred Scott, que é citado aqui pela revista? Em 1857, houve uma lei de que as pessoas de ascendência africana não estavam protegidas pela Constituição dos Estados Unidos e nunca poderiam se tornar cidadãos daquele país. Né? Então, ele desconsiderava o caráter humano dos indivíduos de ascendência africana, de que eles não eram considerados americanos, então eles não deveriam ter nenhum direito e não eram cidadãos da nação. Bom, e aí o segundo grupo, né, que passa a ser implementado, né,
na nação estadunidense é o nacionalismo judaico-cristão. E ele carrega toda aquela bagagem de ameaça de grupo que foi levantada pela Associação, né, de Aliança Nacional, que tentava emendar a Constituição. E ele carrega todos aqueles traços de ameaça de grupo, de que os cristãos estavam sendo ameaçados, deveriam se defender como nação, porque a nação é cristã, só que há uma diferença, porque a época em que ele surge é a época da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece na Segunda Guerra Mundial? Nós temos os Estados Unidos entrando na guerra contra o regime nazista, né, também contra o Japão, mas o foco é o regime nazista, porque o regime nazista era totalmente católico, né, defendia as teses católicas, e para que houvesse aquela propaganda de que os Estados Unidos era um país liberal, de que os Estados Unidos era um país democrático, então tudo que era nazista eles queriam contrariar. E por causa do genocídio que aconteceu, né, dos judeus na Segunda Guerra Mundial, então eles implementam o fator judaico, que antes era uma ameaça, naquele primeiro grupo de 1963, né, daquele primeiro grupo que tentou emendar a Constituição, então eles acrescentam, colocando de que a nação americana também tinha origens judaicas, então o judaísmo estava aliado ao protestantismo, então devia ser defendido. E tudo isso é uma extrema e uma enorme propaganda do governo americano, né, dos governantes que acreditavam nessa união entre igreja e Estado, que acreditavam nesse nacionalismo extremo, de que eles deviam mostrar para o mundo, nós somos um país que a gente acabou com o nazismo, a gente acabou com o genocídio, e isso porque a gente é cristão, porque a gente é democrata, né, porque a gente tem a liberdade religiosa. Então, não tinha como eles brigarem com os judeus, não havia maneiras de que eles brigassem com os judeus mais, porque eles precisavam disso para propaganda e para o começo desse novo grupo. Aqui a gente vê uma citação do presidente Eisenhower, que disse assim, deste dia em diante, os milhões de crianças, né, ele disse isso após a alteração do juramento, né, que colocou o under God nesse juramento. Milhões de crianças de idade escolar proclamarão diariamente em cada cidade e vila, em cada vila e escola rural, a dedicação de nossa nação e de nosso povo ao Todo-Poderoso. Para quem realmente ama a América, nada poderia ser mais inspirador do que contemplar essa ideia de nossa juventude na manhã de escola e o verdadeiro significado de nosso país. Então, aqui ele coloca, para quem realmente ama a América. Se você não ama a América, você vai estar contrário a essa medida. Mas se você ama a América, você vai concordar com essa adição ao juramento. Essa campanha nacionalista, a gente vai ver nessa semana que vem, que também foi muito popular nas campanhas publicitárias brasileiras durante a ditadura militar. Né? O famoso ame ou deixe. Era muito característico, né, da campanha do governo. E aqui a gente começa a traçar algumas comparações e traçar uma certa adesão entre esses momentos. Uma segunda citação diz que uma das razões pelas quais, Eisenhower dizendo, que uma das razões pelas quais fui eleito foi para ajudar a liderar este país espiritualmente. Aqui a gente vê uma direta e abrangente, né, união entre igreja e Estado. Dentro das necessidades, dentro dos anseios desse grupo, né, desse legado judaico-cristão, a gente não poderia mais enquadrar uma emenda constitucional de colocar Deus dentro do preâmbulo da Constituição. Óbvio que seria uma vontade direta deles, mas eles diziam que a partir daquilo que foi proferido pela Suprema Corte, naquela decisão de 1892, a nação já era cristã. A nação já era considerada como cristã, mas ainda necessitava de um certo desenvolvimento, ainda não era o bastante para que aquele grupo fosse defendido das ameaças comunistas, das ameaças religiosas pluralistas e etc. Havia também uma certa minoria judaica que também se opositava a esse legado.
Só que, diferentemente daquilo que foi aceito naquela decisão de 1892, a Suprema Corte, nesse momento, durante durante essas tentativas desse grupo protestante, né, desse judaico-cristão, a Suprema Corte teve uma série de decisões que opôs-se abertamente ao nacionalismo religioso. A primeira decisão que podemos elencar é a Engel versus Vital, em que o tribunal derrubou uma oração não denominacional composta pelo Conselho de Regentes de Nova York para uso em escolas públicas de Nova York. E também, numa outra decisão do Distrito Escolar de Abington Township versus Shank, o tribunal derrubou a exigência da Pensilvânia de que os professores começassem o dia escolar com a leitura da Bíblia. E a repercussão dessa decisão foi a mais fervorosa por parte dos apoiadores do nacionalismo judaico-cristão. O Billy Graham disse que essas decisões eram mais um passo em direção ao secularismo nos Estados Unidos. E Herbert Hoover, um ex-presidente, disse que aquilo representava a desintegração de uma sagrada herança americana. E que as decisões, de acordo com George Wallace, que era governador da Alabama, eram parte de um desígnio deliberado para subordinar o povo americano, sua fé, seus costumes e suas tradições religiosas a um Estado sem Deus. E advertiu que se os tribunais fossem decidir que não podemos ler a Bíblia em alguma escola, vou para aquela escola e leio eu mesmo. E havia uma crença muito abrangente na época de que essas decisões proferidas foram a prova de uma conspiração comunista para destruir a fé religiosa característica da América. Em 1962, numa conferência dos governadores nacionais, houve uma proposta de uma emenda da oração escolar que tornaria claro, inquestionável, o reconhecimento de nossa nação e povo em sua fé em Deus, como eles diziam. Então, diferente de uma emenda constitucional de colocar no preâmbulo, né, a fé cristã, eles tentaram colocar a obrigatoriedade da oração escolar, a obrigatoriedade do ensino cristão nas escolas. Né? E o que estava por trás disso é que, como vemos no próximo movimento, que é a da nova direita cristã, mas em todos os movimentos, seja no fascismo da Itália, no fascismo alemão e nas ditaduras que nós tivemos no Brasil, em todas as épocas, tanto na China quanto em outros governos, aqui havia um apego muito forte, tanto à família quanto à educação. E por que a gente entende isso? A partir de diversos estudos sociais, de estudos políticos, pode-se afirmar com clareza que esse principal apego à família e à educação é devido à enorme influência que isso tem na vida do cidadão. Tanto nas ideias preconcebidas que ele vai ter durante toda a vida, quanto na influência que ele vai gerar para os próprios filhos. Influenciando a família de uma forma que ela concorde com o grupo que traz essa propaganda familiar, diretamente isso influencia 3 gerações. Aquela pessoa influenciada, os filhos dessa pessoa e os netos, muito possivelmente. Então, essa campanha também foi muito característica dentro dos 1.260 anos de domínio da Igreja Católica, em que todas as universidades eram monopolizadas pela Igreja Católica, né, principalmente pelos jesuítas, e na atividade colonizadora que eles colocavam na América, os jesuítas vieram com o pressuposto de que eles viriam ensinar, tanto nas escolas, quanto nas universidades, quanto nas missões, né, que eram direcionadas para os índios, principalmente. Então, esse apego à educação, essa tentativa de implementação na educação não é nova, não foi uma tentativa nova, e não foi algo honrável de um grupo que queria se opor ao ateísmo e ao comunismo, mas sim uma estratégia muito usada durante vários anos de influência.
influência de grupo. Então, e a partir dessa tentativa de emenda, houve também uma enorme oposição, tanto o Conselho Nacional das Igrejas, que representava a maioria das principais igrejas protestantes, quanto as organizações nacionais batistas, episcopais, os quakers, os adventistas do sétimo dia e os judeus. E todos eles se opositavam contra a Associação Nacional dos Evangélicos, que se prestavam a favor. Outra coisa que eu acabei esquecendo de dizer, eu comparei os 1260 anos a essa tentativa, né, de influência da família e de educação, e nisso a gente pode lembrar daquela citação do Grande Conflito, inclusive eu acabei esquecendo de falar da referência, mas estava ali embaixo, que é o Grande Conflito, página 442, parágrafo 1, de que o protestantismo, a partir da derrubada daqueles dois chifres, da perda daquele caráter de um cordeiro, ele prestaria uma homenagem ao papado. E aqui a gente vê claramente essa homenagem. Tanto naquela emenda de 1888, de colocar o domingo como obrigatório nos Estados Unidos, como nessa emenda escolar, que era a mesma estratégia que foi colocada pelos jesuítas. Então a gente começa a traçar um conceito melhor sobre essa homenagem que foi citada pelo irmão White. E mesmo a partir de todo esse movimento, dessa tentativa, a gente vê que percebe-se que a emenda foi derrubada e que eles não conseguiram implementar até o fim as suas reivindicações. De 1979, né, a partir de 1979 até hoje, há uma mudança de grupo, que é agora chamada de a Nova Direita Cristã. E ela é representada tanto por Jerry Falwell, por Pat Robertson e James Dobson. Jerry Falwell é conhecido pela maioria moral, o Pat Robertson é conhecido pela coalizão cristã e o James Dobson pelo foco na família. São três movimentos que são encabeçados por essas pessoas e que abarcam toda a porcentagem, a maior porcentagem dos protestantes dos Estados Unidos hoje em dia. E ela é composta principalmente por cristãos evangélicos, fundamentalistas e pentecostais. E diferente do que foi colocado pelos outros movimentos, não há uma tentativa de emenda, porque houve uma manipulação histórica de todos os conceitos de todo o contexto levado à formulação da Constituição Americana em 1787. Há uma ideia hoje nesse grupo de que a Constituição é cristã e porque ela é destinada a governar um país cristão. Então, há uma campanha enorme de interpretação da Constituição, como ela devidamente é, segundo eles. Uma Constituição cristã, elencada e destinada a proteger os cristãos. Na cabeça desse movimento de interpretação constitucional, nós temos David Barton, que escreveu um livro chamado The Myth of Separation, que é o mito da separação. E essa obra se dedica a provar que a Igreja da Santíssima Trindade estava correta. Sempre que for citar a Igreja da Santíssima Trindade, isso está sendo relativo àquela decisão de 1892, de que a Suprema Corte considerou o país como os Estados Unidos como cristão. E que aquela decisão estava correta ao declarar que os Estados Unidos são uma nação cristã. Barton examinou todas as fontes e fatos mencionados na decisão e elaborou de maneira ampla sobre essas fontes. Embora amplamente criticada por historiadores profissionais, a história dos Estados Unidos, dominada pelos cristãos, tem sido profundamente influente nos círculos conservadores. Aqui nós vemos a amplitude e o grau que alcançou essa desinformação e essa campanha de fake news. Eu tirei a biografia do David Barton diretamente da Wikipedia, como a gente pode ver aqui. E aqui diz assim, David Barton, né? Ele, nascido em 28 de janeiro de 1954, é um ativista político cristão evangélico e autor. Fundador da Wall Builders, ele é uma organização com sede no Texas, que promove a pseudo-história. Então, na própria biografia dessa pessoa, já é elencado que ele é um pseudo-historiador, que escreve sobre a base religiosa dos Estados Unidos. E qual que é o argumento? De que a Constituição sempre foi cristã.
E qual que é a ameaça que estremeceu esse grupo desde 79? O humanismo secular. Eles perceberam um dado de que de 1954 até 2016 houve uma queda da maioria protestante. Era 71% e acabou chegando a 38%. Em compensação, as pessoas que não tinham religião passaram de menos de 1% a 17% em 2016. E isso estremeceu a base desse grupo de direita cristã. Eles declaravam que o humanismo secular é representado como um ataque direto à família e é a promoção do socialismo, hedonismo e satanismo. É um grande perigo à identidade cristã da América. Esse nacionalismo religioso constitucional que é implementado, que é protagonizado por essa direita cristã, significa que há uma necessidade, ele tenta implementar devido à necessidade de se organizar politicamente contra o aborto, o feminismo, os direitos LGBT+, a pornografia e o rock and roll. Personificados pelos estrangeiros que desde do século XIX, que eram considerados como estrangeiros, porque se ele não é cristão e ele não concorda com o nosso grupo, ele não pode ser americano, ele não pode ser estadunidense. Então, essa ideia e essas políticas que são contrapostas por esse grupo é personificada por negros, imigrantes, muçulmanos, mulheres, LGBT+, e socialistas. E qual que é a agenda constitucional? Ou seja, qual que é a gama de interesses que essa nova direita cristã representa? Eles, na verdade, realizam um apelo ao regresso à verdadeira identidade cristã da nação, com um apelo ao retorno ao que o movimento caracterizou como sendo o verdadeiro significado cristão da Constituição dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos é um documento maravilhoso para o autogoverno por cristãos, mas no momento em que o documento é colocado nas mãos de não cristãos e ateus, eles podem usá-lo para destruir os próprios alicerces da nossa sociedade. E é isso que tem estado a acontecer. Isso foi Pat Robertson, um dos principais líderes da nova direita cristã. E é colocado também que a Suprema Corte se afastou da essência da América. Então, aquilo que foi defendido, aquilo que ela defendia no século XIX, agora não defende mais. Então, se ela está representando esses não cristãos e ateus, eles estão destruindo os próprios alicerces da nossa sociedade. E para quem vem acompanhando, né, os estudos da parte externa, né, e também os documentos que são colocados no Media Broadcast, né, o nosso grupo de artigos, a maioria pluralista e a maioria libertária que havia na Suprema Corte hoje não existe mais. Hoje nós temos já uma maioria conservadora dentro da Suprema Corte. E todas as decisões que antes eram libertárias, todas as decisões que contrariavam essas ideias de emenda e essas ideias de nacionalismo religioso, hoje já não são contrapostas, porque a maioria é conservadora. E aqui é um argumento de Pat Robertson também, que ficou muito conhecido na época e também foi muito criticado, em que ele equipara essa destruição dos alicerces cristãos como um estupro. E esse estupro desses grupos seculares é o que vem sendo feito à Constituição. Bom, aqui a gente vai passar para um outro assunto, mas que é uma pincelada para aquilo que a gente vai entrar na próxima sexta-feira. E qual é a ideia disso? Qual é a tese por trás do que eu elenquei aqui como as 3 dimensões dos direitos humanos? Essas dimensões dos direitos humanos representam o processo histórico de internacionalização dos direitos humanos. E essa representação nos leva a cravar de que, como a dimensão foi global, essa própria tentativa de contrafação representada por esses grupos conservadores, esses grupos que tentaram emendas constitucionais que acabavam com a liberdade religiosa, se fizeram no mesmo ritmo desse processo histórico dos direitos humanos. E como eu posso representar isso? A primeira dimensão começou na época da Declaração da Independência Americana, e que foi contraposta, ou seja, aquele primeiro grupo de emenda cristã contrapôs
os princípios que foram colocados na Constituição americana. Depois, a gente tem uma segunda dimensão, que dos direitos sociais, de 1917 a 1934. E isso foi contraposto pelo segundo grupo de protestantes, principalmente porque o principal expoente desses direitos foi a União Soviética, na época. Depois disso, com a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi claramente contraposto por aqueles princípios que foram cravados pela nova direita cristã. Então, nós podemos demarcar que sempre que houve um processo histórico de desenvolvimento dos direitos humanos, houve logo em seguida um movimento de emenda constitucional e interpretação constitucional que tentava negar ou amenizar ou atacar aquilo que foi conquistado anteriormente. E aqui a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. A primeira dimensão, ou o primeiro ingresso dos direitos humanos foi a partir das revoluções liberais, protagonizada pela Revolução Inglesa, Revolução Americana e Revolução Francesa. A Revolução Inglesa foi representada tanto pela Petition of Rights, de 1628, quanto a Bill of Rights, de 1689. E todas essas decisões, né, eram cercadas, todas essas revoluções eram cercadas pelos princípios de liberdade, igualdade, fraternidade na Revolução Francesa, mas é muito colocado como propriedade, tanto na Revolução Inglesa quanto americana. E tanto nessas declarações de independência, quanto nesses documentos que foram colocados, eles tentavam atacar a supremacia do absolutismo, a supremacia do rei, e colocar o império da lei. Ou seja, ninguém... Estou citando aqui a Constituição do Brasil, mas é o que foi o princípio que foi elencado nessa época. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. Ou seja, ninguém, seja uma pessoa poderosa, seja o representante do Estado, seja uma representante da igreja, não poderá obrigar ninguém a fazer ou deixar a fazer algo que não esteja sendo demarcado na lei. Então, por isso a gente teve o surgimento de todas as constituições nessa época. A igualdade e a liberdade que foi colocada na Revolução Francesa, principalmente, demarcava a abolição de privilégios, direitos feudais e imunidade de várias castas, em especial da aristocracia de terras, e proclamava liberdade, igualdade e fraternidade. Essas liberdades públicas eram colocadas como um direito natural dos homens, né? Era um jusnaturalismo, ou seja, os homens nascem, por natureza, livres e independentes. Então, é impensável que um rei possa afetar isso, possa ameaçar isso. Todo poder é inerente ao povo e, consequentemente, dele procede. E os magistrados são seus mandatários e seus servidores, e em qualquer momento perante ele responsáveis. Isso é o artigo 2 da Declaração do Bom Povo de Virgínia, nos Estados Unidos. E aqui eu deixei em negrito essas duas partes, porque nos últimos estudos que nós tivemos, né, sobre o protestantismo, a guerra dos protestantismos no começo dos Estados Unidos, foi percebido um principal ataque à Virgínia por causa do Thomas Jefferson, que aqui, como eu coloquei embaixo, a Declaração de Independência de 76 dos Estados Unidos foi escrita em grande parte por Thomas Jefferson, e ele era da Virgínia. E, como vocês podem lembrar do estudo, a Virgínia foi colocado como um estado que estava sob principal influência dos Illuminatis, ou seja, um grupo europeu que ameaçava o protestantismo nos Estados Unidos. E aqui a gente começa a ver como tudo isso começa a se concatenar e como tudo isso pode ser relacionado. A título de curiosidade, em 1991, houve um projeto de declaração dos direitos da mulher e da cidadã, proposto por Olympe de Gouges, que reivindicou a igualdade de direitos de gênero. Em 1991, houve uma edição da primeira Constituição da França, em que colocou a perda dos direitos absolutos do monarca, mas, em contraposição, colocou o voto censitário. O voto censitário é aquele em que o direito ao voto está relacionado ao tanto de dinheiro que você possui. Então, a sua renda vai dizer o quanto que você
para quem você pode votar e qual é a amplitude do seu direito dentro das eleições. Então, a gente vê que uma conquista de um lado foi também um retrocesso dentro de outro. Uma curiosidade também que a Declaração Francesa, né, dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada na Revolução Francesa, foi a primeira com vocação universal, foi a primeira com chamado universal. E isso influenciou principalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é colocada na terceira dimensão dos direitos humanos, que a gente vai entender lá na frente. Na segunda dimensão, a gente tem o socialismo e constitucionalismo social. E essa dimensão decorreu da percepção da necessidade de condições materiais mínimas de sobrevivência, que foi ampliada, né? Essa necessidade foi ampliada pela persistência da miséria. Ou seja, por mais que aquelas primeiras constituições defendiam as liberdades individuais, isso não foi capaz de eliminar a miséria. Ou seja, era necessário algo mais. Inclusive, no próprio século XVIII, foi proposta a ampliação do rol de direitos da Declaração dos Direitos Humanos da França, né? E foi proposto que colocasse mais direitos, como os direitos sociais, que era o direito tanto à educação quanto à assistência social. Porque só os direitos individuais, né, da proteção do indivíduo do Estado, não era necessário para acabar com a miséria e não era o bastante para que houvesse a igualdade. E aqui a principal obra que foi colocada nessa dimensão dessa influência foi o Manifesto do Partido Comunista de 1848. A título de curiosidade, dentro daquele direito à educação, com a Revolução Russa de 1917, houve a manifestação material do projeto social que abarcou praticamente todo o século XIX. E no início da Rússia, né, em 1917, antes da Revolução, apenas 44,1% dos russos entre 9 e 49 anos eram alfabetizados, 57,6% dos homens e 32% das mulheres. E nessa data, como resultado, havia 73% da população urbana e somente 37% da população rural que sabiam ler e escrever. Em 1939, a partir dessa ideia dos direitos humanos, a partir dessa promulgação dos direitos humanos, 89% dos russos de 9 a 49 anos sabiam ler e 95% dos homens e 83% das mulheres. E agora a taxa de alfabetização alcançava 94% da população urbana e 86% da rural. Então, a gente pode elencar dessa revolução um dos princípios por trás disso, que é dos direitos sociais da educação. E não sei se para a gente rir ou chorar um pouco, segundo os dados do IBGE, em 2019, 6,6% da população do Brasil ainda era analfabeta. Ainda, lógico que isso foi reduzido, né, já no ano passado e nesse ano, mas se a gente pensar na população urbana, era exatamente aquilo que bateu a Rússia em 1939. E hoje, em 2019, a gente tem praticamente o mesmo parâmetro de alfabetização. Houve a introdução dos chamados direitos sociais, que eram as condições materiais mínimas de existência, e isso foi implementado em várias constituições, principalmente na Constituição alemã, da República de Weimar, na Constituição do México e na Constituição brasileira de 1934, que implementou o voto secreto, sufrágio feminino, a criação da justiça do trabalho e a definição dos direitos constitucionais do trabalhador. E aqui a gente pode elencar a CLT, que foi criada em 1943. E eu tirei uns artigos dessa Constituição de 34, e o primeiro deles diz que, no artigo 153, que o ensino religioso será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno, manifestada pelos pais ou responsáveis, e constituirá a matéria dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais. Então, a gente vê a liberdade religiosa sendo abarcada aqui nessa Constituição. Então, consagrou-se pela primeira vez também, nessa época, a Organização Internacional do Trabalho, representando esses direitos sociais. Então, eu trouxe a Constituição do Brasil porque isso vai influenciar bastante o estudo da próxima semana,
Mas aqui a gente vê uma Constituição brasileira dentro de uma ditadura, ou seja, nada compatível a uma democracia, mas que, por causa da separação entre religião e Estado, houve uma conquista enorme de direitos, por mais que o Estado fosse ditatorial. E aqui é dito mais que é inviolável, na Constituição, que é inviolável a liberdade de consciência, de crença e garantido o livre exercício dos cultos religiosos. Na terceira dimensão, a gente tem a internacionalização dos direitos humanos. E até meados do século XX, o direito internacional possuía apenas normas internacionais esparsas, referentes a certos direitos essenciais. Então, não havia nada que consolidasse todos os direitos humanos conquistados até então. Para isso, surgiu a Conferência de São Francisco, que foi o tratado institutivo da ONU, ou seja, o tratado que criou a ONU em 1945, como uma reação à barbárie nazista, que foi presenciada no final da Segunda Guerra. Então, a partir da barbárie nazista, para que aqueles atos não fossem mais tolerados, surgiu a ONU, para que todos os países tivessem um plano de metas daqueles direitos que deveriam ser defendidos, deveriam ser influenciados por todos os estados. Nessa declaração, no artigo 55, a linha C, diz que a organização deve favorecer o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. E o artigo 56 estabelece um compromisso de que todos os Estados-membros deveriam cumprir com essas reivindicações. Contudo, por mais que essa Carta da ONU trouxesse esses direitos, ela não listou o rol dos direitos. Inclusive, algo interessante, a Constituição americana não tem, até hoje, um rol descritivo de direitos, dos direitos que devem ser defendidos, como muitas outras constituições. No Brasil já existe. Mas o que é isso? Isso representa que os Estados Unidos não defenderia os direitos humanos? Não. Aqui resulta de que a Constituição brasileira foi promulgada a partir de uma ditadura. Então, depois de um processo difícil, democrático, um processo de Estado difícil, era necessário que listasse um rol dos direitos para que todas as populações, toda a população tivesse contato novamente com os direitos humanos. Então, um rol de direitos humanos que elenca claramente o que são os direitos humanos e quais são aqueles direitos defendidos, é necessário para a própria educação popular, é necessário para o próprio entendimento da população sobre quais são os direitos humanos defendidos e quais são os direitos que ele mesmo tem. Então, a partir da barbárie nazista, era necessário uma listagem dos rolos de direitos humanos para que ninguém fosse pegado despercebido, ou que ninguém justificasse que não conhecia os direitos que eram ser defendidos, no caso, os estados. E aí, em 10 de dezembro de 1948, em Paris, houve uma resolução da Assembleia Geral da ONU, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, que coloca 30 artigos que explicitam o rol de direitos humanos aceitos internacionalmente. Aqui, mais uma curiosidade, houve 48 votos a favor e 8 abstenções, dentre eles a União Soviética, que a gente coloca aqui, por mais que os direitos sociais foram implementados pela União Soviética no começo do século XX, isso não muda o fato de que foi uma ditadura, isso não mudou o fato de que eles não assinaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que não adianta muito, né, parar nessa linha de desenvolvimento. E também a Arábia Saudita, que eu me esqueci se foi semana que vem, ou foi semana passada, ou na outra semana, mas que a gente teve um estudo sobre a Arábia Saudita, sobre a influência da Arábia Saudita na perspectiva global atual, e aqui a gente vê uma principal influência, uma devida explicação do porquê a Arábia Saudita procedeu daquela forma. E nessa declaração, apenas para que vocês tenham acesso a isso, depois quando eu enviar o arquivo, os direitos políticos e liberdades civis daquela primeira dimensão e os direitos econômicos, sociais e culturais da segunda dimensão estão presentes nessa Declaração Universal. Estão presentes nesse documento. Isso representa que eles são relacionados.
Isso demonstra esse relacionamento entre eles, em de que essa Declaração Universal nada mais do que ampliou, internacionalizou todos esses direitos e propôs isso de forma obrigatória, claro, aqueles que assinarem o tratado, de forma obrigatória que os estados defendam esses direitos. Bom, para o conteúdo de hoje, a gente avançou bem, a gente vai completar a semana que vem, a partir da nossa perspectiva específica do nosso país, mas eu queria que agora vocês se pronunciassem, falassem alguma coisa, acrescentassem, demonstrassem, me contassem alguma dúvida ou algo que não foi muito bem entendido, que eu quero que eu explique novamente. Será que você poderia me explicar um pouquinho de novo sobre esse rol e essa necessidade dele? Sim, assim, dentro do direito, a gente tem dois tipos de rol, né? O que é um rol? É uma série de leis sobre o mesmo assunto. E ele pode ser exemplificativo ou taxativo. Taxativo é que, dentro daquele assunto, por exemplo, direitos humanos, se a gente tem um rol taxativo de 10 direitos, quer dizer que nenhum outro direito pode ser acrescentado a eles. Ou seja, todos os direitos humanos que são defendidos por aquele Estado são aqueles 10. Já o exemplificativo admite que você complemente, admite que você acrescente outros. E o que eu disse sobre os Estados Unidos, diferente dos Estados Unidos do Brasil? A Constituição americana dá total defesa para os direitos humanos, se a gente interpretar da forma correta. Porque ela deixa livre a interpretação, mas deixa o cidadão livre. Ou seja no seu sexo, ou na religião, ou seja no seu trabalho, você é livre e você recebe a defesa do Estado dessa liberdade. Por quê? Eles partiram de uma revolução que tiveram total apoio populacional, ou seja, a população participou ativamente daquela legislação. Já no Brasil, por exemplo, nós não tivemos a mesma coisa, porque, embora a população tenha se colocado partidária da Constituição contra o regime, e a gente teve movimentos diretas já, e etc., ela não participou ativamente dos princípios, principalmente porque ela passou 21 anos dentro de uma ditadura. Então, tantos direitos... numa conversa com o Gabriel semana passada, ele até me disse e me trouxe uma informação muito valiosa, de que o termo direitos humanos era desconhecido dos brasileiros até a década de 70, 80. Eles não conheciam isso, esses direitos, quais eram os direitos que eles possuíam. Então, na Constituição, a partir da Assembleia Constituinte, houve o entendimento de que havia necessidade, de que na Constituição era necessário elencar todos os direitos possíveis para que a população tivesse acesso a essa leitura e entendesse quais eram os direitos inerentes à qualidade da pessoa como humano. Então, por isso houve essa necessidade de estabelecer um rol, uns direitos demarcados para que a população tivesse novamente um conhecimento disso. E aí isso foi em 1934? Não, em 1934 o Estado ainda era ditatorial, só que a gente percebe um certo benefício dessa Constituição de 34, que foi promulgada por Getúlio Vargas, porque houve uma separação entre igreja e Estado. E aí, logo em seguida de 34, houve o movimento judaico-cristão nos Estados Unidos. Então, a gente percebe que a partir do momento que teve um avanço na separação entre igreja e Estado, houve um grupo, tudo bem que foi nos Estados Unidos, mas aqui a gente teve os grupos evangélicos que fizeram a famosa marcha da família e da religião que antecedeu o golpe de 64. Então, a gente percebe que a partir do momento que houve um avanço na separação de igreja e Estado, houve também um grupo para contrapor esse avanço. Esse rol exemplificativo de direitos humanos foi da Constituição de 88, a Constituição que nós temos hoje, que inclusive até hoje é um exemplo de direitos humanos no mundo inteiro. Não há uma Constituição igual à Constituição brasileira. Então tá. Muito obrigada, bem esclarecedor. Imagina. Vamos orar para encerrar o estudo e que a gente possa conhecer cada vez mais sobre isso. Que a gente possa estar aqui semana que vem para que possa ser complementado todo esse conhecimento.
Bom, vamos nos colocar de joelhos para orar. Senhor Deus, que o Senhor esteja ao nosso lado nas demais horas de sábado e que tanto amanhã na Escola Sabatina às 9h30, tanto no estudo do culto às 11h50, nós estejamos presentes para apresentar mais, para aprender mais sobre Ti, Senhor. Que essas verdades que foram apresentadas não passem despercebidas pela nossa mente, mas que sejam estudadas e sejam curiosamente inculcadas em nossa mente e que a gente possa conhecer cada vez mais sobre isso, Senhor. Por favor, cuide de nós nessa linha, Senhor, que já se encaminha para o fim. Nós vemos como o tempo tem passado rápido. Nós entendemos que é um extremo acontecimento nesse ano e que cada vez mais será exigido de nós, Senhor. Tanto de nossa mudança pessoal, tanto da nossa habilidade de ensino e nossa habilidade intelectual para ensinar os outros e representar o povo de Deus aqui nessa terra, Senhor. Esteja conosco, nos capacite a aprender mais sobre Ti cada vez mais e que o Senhor cuide de nós, tanto de nós como indivíduos, como do nosso movimento, tanto da nossa família e de todos aqueles que nos cercam, Senhor, e que possamos ser luz na vida de todas as pessoas. Esteja conosco, cuide de nós e que a gente possa estar sempre nos contrapondo à união entre igreja e Estado e que o nosso cérebro seja acostumado a aprender a reconhecer o que é uma campanha de desinformação, o que é uma tentativa de união entre a religião e o governo, e que a gente possa tirar todos os pensamentos preconcebidos para que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem tentado demonstrar a nós na atualidade e no passado. Que nos firmemos nas veredas antigas e que possamos jamais se desviar do caminho estreito, que cada vez mais ficará difícil, mas que podemos nos fazer fortes perante os seus pés. É isso que Ele pede e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.